Colocar o tema aí, por favor? Por gentileza. Fortes e firmes. Bom, esse tema, ele é a origem do que está acontecendo aqui na igreja, as ministrações que estão vindo. Semana retrasada foi o capítulo 12, capítulo 21, né, o último capítulo do livro Timóteo, que alguém lembra? Não, firmes e constantes foi domingo. Foi semana passada, capítulo... Corrida da fé. E como nós fomos abençoados com esse tema, porque tem muita gente que eu fico agoniado com alguns tipos de pessoas. Pergunta para mim qual? Pergunta direita. A pessoa, quando a gente pergunta assim para ela, e aí, como é que você está? Estou caminhando, né, pastor? Falei, caminhando, abençoado. Já era para tu estar voando, tu está caminhando. A gente entra no caminho para a gente voar no caminho, não é para a gente ficar dando passos e passos e passos, não, gente. O mundo, o inferno, as trevas, se movimentam na velocidade da luz. E como a gente vai caminhar na velocidade do pombo? Não pode. Como a gente vai caminhar na velocidade da tartaruga? Então você que é da Hellbot, você está proibido em falar assim, eu estou caminhando, né? Sabe como é que é? Você está proibido. Porque quem é da Hellbot, quem é da Igreja de Cristo, tem que estar voando. Amém, gente? E aí, semana passada, domingo, né? Agora, foi falado sobre o quê? Qual foi o tema de domingo? Firmes e constante, que aí também foi algo sobrenatural para nossas vidas. Tem tanta gente que é inconstante. Pasme, eu não vou falar que é na Hellbot não tem gente inconstante, amém? Mas por aí, tem gente que o tempo todo está oscilando na fé, só vive oscilando. Uma hora está mal, outra hora está bem, uma hora está mal, outra hora está bem. Não sabe aonde quer chegar, não sabe qual é o objetivo, não sabe ainda o porquê veio, não sabe o porquê se tornou cristão ainda. Por incrível que pareça, tem gente por aí, não na Hellbot, que ainda não sabe o porquê se tornou cristão. Tem gente que ainda não sabe que aqui não é a Disney, gente. Ser cristão não é ir para a Disney, ir para o parque, para o Beto Carreiro, não. Essa não é a realidade de quem se tornou cristão. E eu quero trabalhar um pouco quero dar continuidade ao que foi falado domingo, né? Que Deus me ajude, porque domingo o nível foi muito alto, né? Não tem como eu jogar o nível lá em cima como foi domingo, mas pela graça de Deus nós vamos voar nesse assunto. Eu já ia falar caminhar, né? Já vamos voar nesse assunto aí. Por quê? Porque nós precisamos entender a realidade da vida. Nós precisamos entender a realidade do cristianismo. Nós precisamos nos conectar com a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é entregar a vida para Jesus e saber que daqui a 1 mês, 2 meses vai morrer por conta da fé. Se a gente não se conectar a essa realidade, um coice de um grilo derruba a gente. Como foi falado aqui pelo pastor Adão, né? Quem lembra? Tem gente que é derrubado por coisa de grilo, isso é uma realidade. O porquê? Porque ainda não se conectou com a essência do Evangelho. A promessa de Deus para a nossa vida nunca foi nos dar, entregou a vida para Jesus, você vai ganhar uma casa. Quem te falou isso? Mentiu para você. Talvez você veio de uma outra denominação, de uma outra religião, que falaram essas coisas para você, mas acredite, isso é mentira. Quem disse que você vai vir para o Evangelho e você vai parar de sofrer? Isso é mentira. Você vai passar por luta, mas uma coisa eu sei, com Cristo as lutas se tornam suportáveis. Nós vamos passar por vários momentos difíceis, mas com Deus se torna suportável. E isso tem que começar a ser ensinado dentro de casa para nossas crianças. Parece que as crianças elas estão crescendo por conta do celular, por conta do que elas veem. Parece que elas vão crescendo e elas não vão sendo conectadas com a realidade. Sabe, o meu tempo, quando eu não tinha nem muito celular, e a TV que tinha era aquela TV preta e branca, mas no meu tempo, os meus super-heróis, sabe quem era?
era o Batman, era o Super-Homem. Os meus super-heróis era o Jiraiya. Quem conhece o Jiraiya? Quem é do tempo de Jiraiya aqui? Vocês lembram, gente? Cara, aquela menina levantou as mãos ali, tu não... Ah, tu lembra? Eu estranhei, porque isso aí é lá do tempo do pastor Charles. Jiraiya, Lion Man, eram meus super-heróis. Changeman, quem lembra do Changeman aí? Né? Eram meus super-heróis, tanto é que eu brigava demais já ia falar na igreja, né? Eu brigava demais na escola, porque eu queria dar o golpe do dragão, e dava o golpe do dragão nos outros, depois tomava um monte de mão na cara. Mas é por quê? Porque eu fui crescendo com esses personagens sendo meus super-heróis. E aí eu fui crescendo dentro de uma mentira, dentro de uma inverdade. Agora pega os judeus, pega uma criancinha lá, pega uma criancinha nossa aqui brasileira, e pega uma criancinha que é lá de Israel. Pergunta a ela qual é o super-herói dela. É nada mais, nada menos do que Abraão. É nada mais, nada menos do que Moisés. É nada mais, nada menos do que Josué, do que Davi. Então a gente precisa, assim, de uma vez por toda, como igreja, nos conectar com a verdade, nos conectar com as realidades, parar de viver num mundo de fantasia, porque quem vive no mundo de fantasia não consegue cumprir um propósito, que o propósito não é fantasia, o propósito é real. Está dando para entender? Isso aqui é uma breve introdução, para mim poder entrar nesse assunto aqui, fortes e firmes. Por quê? Porque se nós, como igreja do Senhor, nós não entendermos que nós temos que ser fortes e firmes, eu vou ser fraco e você inconstante, que nem a gente olha aí o tempo todo, nesse exato momento, tem pessoa que não veio para a igreja, porque o líder não falou com ele no culto passado. Nesse exato momento, tem pessoas que não veio para a igreja, né? Eu não sei exatamente quem é, mas sempre acontece, infelizmente, não só aqui ou por aí afora. Nesse exato momento, tem pessoas que não veio para a igreja porque foi exortado. Uma pessoa que ela é fraca, quando ela é exortada, ela fica aborrecida. Uma pessoa que ela não é firme, quando ela é confrontada, ela fica paralisada. Uma pessoa que é forte, uma pessoa que é firme, jamais vai ficar paralisado com uma exortação ou com alguém falando a verdade para ela. Então vamos voar nesse assunto aqui, porque esse assunto é muito importante, amém? Mas para a gente pegar o texto aqui base, eu vou pegar o texto que o pastor Alexandre trouxe, o texto inicial de domingo, que foi 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A igreja diga amém. Posso ler? Vamos ler todo mundo junto? Esse texto já está bem conhecido, porque foi falado bastante domingo sobre ele. Vamos lá, 1, 2, 3, portanto... Calma. Vocês não estão fortes não. Vou dar outra chance, viu? 1, 2, 3. Projeta, por favor, Provérbio 22, 29. E enquanto eles projetam aqui, deixa eu falar sobre esse texto. Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Fortes e firmes. Forte e firme. Quem é cristão não pode ser menos do que isso. Você pode estar até passando pelo teu momento de dificuldade da vida. Nós entendemos. Você pode até ter perdido algum parente. Nós entendemos. Mas você pode estar até desempregado. Nós entendemos. A tua saúde não pode nem estar boa. Nós entendemos. Mas em hipótese nenhuma, essas circunstâncias podem mudar essa realidade. Tem que ser forte e tem que ser firme. Essa é a orientação. Essa é o que é passado para um cristão. É uma realidade. Estou sofrendo, mas sou forte e sou o quê? Firme. Estou passando por luta, mas sou forte, mas sou firme. Está difícil, mas sou forte, mas sou firme.
E aí, continuando aqui, lembra que eu quero, essa introdução é para a gente se conectar com algo aqui, que vai vir aqui também, muito importante. E Provérbios 22, 29 vai dizer: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Você já viu pessoas boas no que faz? Ele vai servir a reis. O texto está dizendo isso? Sim ou não? Não. O texto não está falando isso. Lê de novo. Você já viu alguém ótimo no que faz? O texto está falando isso? Não. Você já viu alguém bacana no que faz? Ele vai servir a reis? O texto está falando isso? Não. O texto está dizendo você viu alguém? Olha, fala assim com o teu irmão assim, ó. Faz um biquinho para ele assim, com muito carinho assim, ó. É muito competente. Não tem como ser colocado pessoas incompetentes em lugar de destaque. Não tem como botar uma pessoa somente boa. Boa? Tem um monte de gente por aí. Ô jovem, deixa eu olhar para Deus. Olhe para mim aqui, a galera jovem aí. E eu sei que é todo mundo que vai olhar agora para mim. Ser bom, um monte de gente é. Hoje em dia, a pessoa ela diz assim, ó: eu quero só terminar o meu ensino médio, já tá bom. Quando você pensa assim, já tem gente fazendo doutorado, já tem gente fazendo mestrado. O mercado de trabalho, ele é muito competitivo. Uma pessoa boa, muitas vezes não consegue uma vaga. Por quê? Porque o mercado de trabalho está exigindo, está querendo excelência. E se o mercado de trabalho, algo natural, está exigindo isso, imagine o reino de Deus. Imagine o reino de Deus. Então como é que muitos querem só ficar nesse nível aqui, achando que vai conseguir cumprir propósito? Não consegue cumprir propósito quem tem um nível baixo. Eu vou repetir para você. Não consegue cumprir propósito quem tem um nível baixo e espiritual. Se você chegou aqui nessa noite e o teu nível espiritual está baixo, você não consegue cumprir propósito. Mas eu tenho uma novidade para você. Hoje é uma noite de Deus aumentar o nível de todos aqueles que desejam e que querem. Amém? Porque olha o que o rei Salomão está dizendo. Você viu alguém muito competente no que faz? Vai servir o rei. Vai servir no palácio. Vai servir na corte. Vai servir diante dos nobres. Então, eu peguei esses 2 versículos só para poder já transicionar essa mensagem que nós não podemos ser qualquer um no reino de Deus. Porque Jesus não é qualquer um. O apóstolo Paulo não foi qualquer um. Timóteo não foi qualquer um. Moisés não foi qualquer um. Davi não foi qualquer um. Abraão não foi qualquer um. Noé não foi qualquer um. Porque eu e você precisamos ser qualquer um. Não pode. Faz assim com a sua mão assim, ó. Eu estou proibido de ser qualquer um. Porque para onde eu vou e o que eu vou fazer, qualquer um não consegue alcançar e nem está. Amém? Pois bem, introdução concluída, em nome de Jesus. Agora, por gentileza, coloca aí, por favor, em Mateus capítulo 10, versículo 16. Forte e firmes. Vamos entender o porquê realmente, de fato, nós precisamos ser fortes e firmes. Vamos entender essa complexidade do Evangelho através de uma simplicidade da palavra. Olha o que o texto vai dizer. Ouçam, eu vos envio como ovelha no meio de lobos.
Portanto, seja esperto como a serpente e simples como a pomba. Quem está falando esse texto aqui, quem está citando essa palavra aqui, é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus, ele se aproximou dos seus discípulos e ele, como sempre, falava a verdade, sempre muito bem objetivo, sempre muito bem direto. Jesus se aproximou deles e disse: eis que eu vos envio como ovelha. Mas preste atenção, toma muito cuidado, porque eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. O que o lobo faz com a ovelha, gente? O que o lobo faz com a ovelha? Devora. E Jesus aqui, ele já deixa bem nítido que a missão não é uma missão fácil. Eu fico impressionado, realmente, com as pessoas, quando elas entram no Evangelho, e elas ficam melindrosas, elas ficam fracas, porque esse não é um ensinamento de Jesus. O tempo todo, através das Escrituras, nós podemos observar que Jesus sempre foi direto e objetivo. Olha o que ele está falando, ó: eu vou enviar vocês como ovelha, mas vocês precisam entender que é no meio de lobos. E aí a parte B, ele vai dizer: a partir daí, vocês precisam ser simples como a pomba, porém, contudo, todavia, vocês precisam ser como a serpente. Olha só a comparação que ele fez. Qual é a característica da serpente? Porque ele falou que os discípulos tinham que ser como a serpente. Olha só que interessante. Se a gente não abrir a nossa mente, a gente vai pensar: poxa, o Jesus está falando para eles serem maus? Não, Jesus não está falando para eles serem maus. Jesus está falando para eles serem espertos. Jesus está falando para eles serem sagazes. Jesus estava falando para eles ter essa mesma sagacidade da serpente. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vê uma serpente morta ali na calçada, na estrada? Alguém já viu uma serpente morta aqui na frente? Alguém já viu uma serpente morta na Avenida Brasil? Sabe por quê? Porque a serpente, a sagacidade dela é tão grande que ela não vive em qualquer lugar. Ela não está em qualquer lugar. E a serpente, quando ela vê um perigo de longe, ela foge. A serpente, ela se coloca numa posição que ela não recebe o bote. Ela se coloca numa posição para ela dar o bote. Olha o que Jesus está falando para eles: ei, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser firmes, vocês precisam ser corajosos, porque a missão que vocês vão enfrentar não é uma missão para fraco, não é uma missão para covarde, porque quem vai estar lá são lobos devoradores que querem destruir vocês, que não gostam de vocês. Cristão, abra a mente. Cristão, abra o intelecto e entenda: o mundo não gosta da gente. Se o mundo gosta de você, se o mundo admira você, é porque você não tem a essência de Cristo, porque a realidade, o mundo não gosta da gente. Por quê? Porque o cristão, ele vive na contramão do mundo. Você acha que a Ambev, ela gosta de alguém que se converte? Lógico que não, porque ela vai parar de beber. Você acha que as empresas de cigarros, ela gosta de alguém que se converte? Lógico que não, porque ela vai parar de fumar. Você acha que os barzinhos, essas boates da vida, os donos, esses empresários, eles gostam do cristianismo? Lógico que não, porque quanto mais pessoas se convertem, mais o ambiente deles fica vazio. Então, se a gente não entender que nós estamos indo no lugar para poder pregar a palavra, para poder viver, para poder conviver, e a gente tem que estar com a mente aberta, o coração esperto, entendendo que se demole, eles pegam a gente. É por isso que tem que se preparar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para poder falar. Tem muita gente que no local de trabalho fica calado quando o ímpio começa a falar sobre assuntos religiosos. Por quê? Porque não tem conteúdo. E quem não tem conteúdo fica calado diante do mundo.
Ei, se prepara, porque nós não estamos numa guerra física, não é isso. Nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra ética, nós estamos em uma guerra que não está nessa atmosfera, está num campo também intelectual. Se você não estudar, se você não se preparar, se nós não formos sagazes, o mundo vai nos engolir, e aonde era para a gente estar influenciando, muitos vão acabar sendo influenciados, porque quem não é forte, quem não é firme, acaba sendo influenciado pelo mundo e pelas trevas. A gente pega o exemplo daquele jovem homem que morreu lá nos Estados Unidos. Eu não vou saber pronunciar muito bem o nome dele, Charles. Fica só no Charles, que o outro não. O porquê atiraram nele? É porque amavam ele? E o porquê odiavam ele? É porque ele estava fazendo a mesma coisa que eles do mundo? Lógico que não. É porque ele combatia, porque ele enfrentava com a verdade, com a palavra. É o que está acontecendo aqui, ó. Se não compreender que o mundo que está lá, e dentro desse contexto aqui também, a realidade que Jesus está falando, que os lobos eram os religiosos da época. A pessoa ela vai para o campo de batalha e vai morrer no campo de batalha. Por quê? Porque não se preparou para estar lá, para poder estar lá. Está dando para entender, igreja? Quem vive caminhando com fraqueza não consegue se envolver com a realidade da realeza celestial, irmão. E olha o que Jesus está falando com eles aqui, ó, no verso 17. Tenham cuidados. Olha só o porquê a gente tem que ser firme e forte e corajoso. Porque essa é uma realidade. É uma realidade deles lá, mas é uma realidade que a gente aqui. Quem compactua, quem comunga com esse nosso governo aí atual, com esse nosso presidente aí, quem é amiguinho, quem faz parceria, quem fala que ele é do amor, está só conectado com o mal. Porque tudo que eles criam, tudo que eles fazem, quando ele abre a boca para poder falar, é tudo algo contra os princípios cristãos. E tem cristão que está de parceria. Não é partido político, irmão, é uma guerra entre as trevas e a luz. Estamos numa guerra entre as trevas e a luz. Estamos numa guerra ideológica. Estamos numa guerra cultural. Enquanto muitos estão brincando de ser cristão, o filho está lá na escola recebendo aquela podridão que a prefeitura, aquelas cartilhas que eles ensinam. Quem é da prefeitura aqui sabe disso. Tem muitos professores cristãos que já não estão aguentando mais. Mas aguenta, seja luz naquele lugar, viu? Seja luz. Deus te enviou no meio de lobos, então seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Seja esperta, seja sagaz e muda aquele ambiente. Amém? E Jesus está falando para eles aqui, ó, tenham cuidado, porque vocês serão agora entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Está vendo como a gente tem que aprender o evangelho de verdade? Quem está percebendo isso? Quando eles se convertiam, eles enfrentavam essa realidade aqui, onde acabamos de ler. Tem outros países agora que nesse exato momento, enquanto eles estão se convertendo, eles estão enfrentando essa realidade aqui. Nesse exato momento, alguém está se convertendo, levantando a mão para Jesus e está morrendo pela fé. E tem gente aqui chorando pela fé. Ai, que agora eu professo a minha fé, está tão difícil. Está difícil nada. Porque não deu tempo de eu falar com a mídia, assim, bater um papo com eles. Mas a gente tinha que botar aqui no telões aqui o que está acontecendo lá na Nigéria. O que está acontecendo em outros países muçulmanos quando uma pessoa se converte. A gente tem que colocar a cada dia o que aconteceu lá no Coliseu, quando na época que os cristãos eram perseguidos, para a gente parar com essa questão que está difícil, irmão. Não está difícil.
O que está faltando é ser forte e corajoso. Não está difícil. Viver no Brasil não está difícil. Ah, mas os juros são altos, a carga tributária são alta, mas não está difícil, porque o nosso olhar não tem que ser esse. E pelas esferas espiritual, se a gente for forte e corajoso, a gente consegue sobreviver perante o mal. Está dando para entender, queridos? Meus amigos e amigas do Senhor Jesus. Então, a gente tinha que se conectar cada vez com essa realidade, porque lá eles eram assim, ó: por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Uma pessoa que é fraca, quando ela está diante da dificuldade, quando ela está diante do sofrimento, quando ela está diante da dor, quando ela está diante da doença, ela pega aquilo ali e acha que é algo ruim para a vida dela em todos os sentidos. Nem tudo é ruim. Por quê? Porque essa é uma oportunidade do doente ir para o hospital e falar de Jesus. Essa é uma oportunidade da pessoa, ela estar na praça mesmo com dor e falar de Jesus. Olha aqui o que ele está falando, ó: por minha causa vocês serão julgados perante os governantes e reis. Ei, olha o que ele está dizendo: mas fica tranquilo, fica sossegado, porque essa é uma oportunidade para falar a verdade. Levanta a mão e fala assim, ó: fica tranquilo. Não, fala direito: fica tranquilo, fica sossegado, porque essa é uma oportunidade de você falar a verdade. Pastor, eu estou doente, constantemente tenho que ir no hospital. Essa é uma oportunidade de você falar a verdade. Pastor, eu estou sendo injustiçado, está difícil demais. Essa é uma oportunidade de você falar a verdade. Coloca em Atos, por favor, capítulo 16, versículo 29. Forte e firme. Forte e firme. Naquele tempo, a prisão gerava vida. Naquele tempo, a morte gerava vida. Naquele tempo, a dificuldade gerava vida. E nesse tempo, o que está gerando as dificuldades da nossa vida? Atos 16, 29. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creio no Senhor Jesus e você e suas famílias serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, e em seguida ele e a todos os seus foram batizados. Dentro desse contexto, Paulo estava solto ou Paulo estava preso? Paulo estava na Disney ou Paulo estava na prisão? Paulo estava numa festa ou Paulo estava na prisão? Ele estava na prisão. Mas naquele momento de prisão, naquele momento de dor, naquele momento de cárcere, naquele momento de deserto, aonde olhava para um lado era escuridão, aonde olhava para o outro era escuridão, Paulo e Silas olhou para o céu e começou a louvar, começou a cantar, e um terremoto aconteceu, as prisões se abriram, o carcereiro entrou, ficou com medo,
ficou com medo daquele mover que estava acontecendo. Paulo aproveitou a oportunidade, pregou o evangelho, falou a verdade, e aquela família foram salva, porque a prisão de Paulo gerou vida para aquele carcereiro. O que está acontecendo na tua vida que está gerando dor para você, que não está gerando vida para alguém? A tua dor é vida para alguém. Seja firme e seja forte. Vamos parar de chorar, vamos parar de lamentar, porque a dor, ela é passageira, mas o que gera é algo eterno. Amém, irmãos? Aleluia! É tempo de Deus formar pessoas fortes. E Ele está fazendo isso 11 anos. Formando pessoas fortes. Deus não quer formar pessoas sentimentais. Olha para o teu irmão com muito carinho aqui, com muito carinho, e fala assim: irmão, Deus não é sentimental. Olha para mim aqui, Deus não vive por conta de sentimento. Para de ser melindroso, para de ser melindrosa, acaba logo com essa questão e seja firme, corajoso e forte, firme e constante. Para de ser sentimentalista, para de ser melindroso. Palavras ficam ferindo o tempo todo, palavras ficam ferindo. Transforma essa palavra dura em algo que vai servir de alimento para alguém. Transforma essa dor em cura. Eu vou repetir: transforma essa dor em cura. Nós temos vários exemplos aqui na igreja, mas nós temos uma de uma pessoa muito próxima a gente, que é a Odaleia. A gente acompanhou o processo dela todo. E essa mulher é muito doida. O primeiro dia, lembra, Odaleia? O primeiro dia da quimio dela, nós fomos lá na casa dela. Aí depois a pastora Bárbara chegou lá também. E aí tem até uma figurinha que fizeram. Como é que foi? O primeiro dia da quimio. A gente dançando na casa da sala dela, irmão. Sabe por quê? Porque quem é firme e corajoso tem que dançar em cima da dificuldade, irmão. Ela moveu o céu a favor dela. O céu, ele está aberto, mas a gente tem que mover através da fé. E se ficar agindo como fraco, não vai mover o céu. Fraco não move o céu. Sabe, já passaram alguns anos. E hoje a Odaleia, junto com seu esposo, junto com a igreja, iniciaram um projeto onde estão ajudando muitas vidas, salvando vidas. E a gente falou que isso é só o começo. E ela está, vocês já estão seguindo ela? Siga agora, hein? Que ela já foi na, como é que é? Ela foi já na onde? Ela foi na 93. Ó, mas isso, 93 é bom ou não é? Fala, gente, é bom ou não é? Mas ela iniciou o papo de casais, irmão. O nível está alto demais. Você já segue o papo de casais aí? Quem já segue o papo de casais? No final do culto, pega o telefone e segue lá. Precisamos de 300 pessoas ainda hoje para poder bater 1000 e a partir daí melhorar a transmissão. Amém, irmãos? Abri esse parênteses aqui para a gente poder falar de uma forma bem espontânea, mas eu continuo nessa seriedade da mensagem. A dor da Odaleia está ajudando a muitas mulheres, a muitas pessoas, tem vários projetos aí. A pessoa, ela tem a notícia lá do câncer, e se fizer contato com a Odaleia dá logo uma injeção de ânimo na mulher, já mostra os caminhos que tem que percorrer. Vai falar com fulano, vai falar com ciclano, vai no hospital tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque ela não deixou o sofrimento dela matar ela, pelo contrário, ela deixou o sofrimento dela gerar vida para outras vidas. Pessoas fortes geram vidas, pessoas fortes geram vidas, pessoas firmes geram vidas. Eu quero profetizar sobre a igreja de Cristo.
vida. Que você venha gerar vida. Que a sua dor venha gerar vida. Que era isso que acontecia na antiguidade. E é isso que vai continuar acontecendo na atualidade. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Já estou caminhando, viu? Lógico que não, estou voando, irmão. Caminhando? A gente tem que estar voando, irmão. Voa, águia. Sabe, nem todo dia a gente está bem, irmão, mas tem que estar voando. Pastor Alexandre postou um vídeo, ele filmando a asa do avião. Aí ele botou um texto lá: não trate-se de filmar a asa do avião, trate-se de mostrar essa realidade aqui. Lá embaixo, o tempo está chuvoso. Lá embaixo, está em guerra. Lá embaixo, as coisas estão difíceis. Mas quando ele filmou, o sol estava lindo. É por isso que Deus o tempo todo Ele quer nos levar para uma outra dimensão. Ele está falando de uma outra dimensão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, estava passando um momento difícil no casamento, e eu falei: cara, você tem que buscar, você tem que orar. Pastor, eu faço isso, irmão. Eu estou falando orar e buscar, eu não estou falando em murmurar, com Deus 10 minutos, 5 minutos, não estou falando isso. Eu estou falando de um momento intenso de busca, não buscar por essa situação, mas para você suportar essa situação. Qual o tempo que você tem com Deus? Ah, pastor, justamente a minha oração é essa, 5 minutos antes de dormir. Então isso não é busca. Isso é para os fracos. Isso é para os fracos. Quem é forte e firme, acorda de madrugada. Essa mensagem é para mim e é para você também, viu? Essa mensagem é para a gente. Deus está continuando, não é que Ele está continuando a ativar áreas na nossa vida, amém? Ele está vindo nessa pegada aí, ó, há 11 anos, hoje não é diferente. Ele quer fazer com que o cristão entenda quem ele é. Porque quando Deus nos olha, Deus não nos olha como o homem nos vê. Deus olha a gente assim, ó, forte e firme. Deus me olha assim? Pergunta assim: Deus me olha assim? Se você tem o Espírito Santo, lógico que Ele te olha. O Espírito Santo é poder de Deus dentro da gente, irmão. E se o Espírito Santo é poder de Deus dentro da gente, e se Ele está em mim, como é que eu sou fraco? Não funciona essa ideia. Então se comporta de acordo com quem habita em você. Se comporta de acordo com quem está dentro de você. Se comporta de quem está nos guiando. Porque quem está nos guiando é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é forte e Ele é firme, Ele é resistente. Ele não é fraco e não fraqueja em momento nenhum. Amém, irmãos? Aleluia! Eu vi que tinha alguém que queria aplaudir o Senhor. Amém. Uma doença, mais uma vez eu vou repetir, eu não quero ser repetitivo aqui, é só para a gente fixar. Uma doença é uma grande oportunidade. Quem quer ficar doente? Eu não quero. Você também que você não quer. Quem quer passar por dor? Lógico que a gente não quer. Quem quer perder emprego? Lógico que não quer. Mas tudo isso, ele pode ser uma grande oportunidade de falar de Cristo e salvar vidas. Sabe? Um velório. Um velório. Semana passada eu fui em 3 velórios. Fala, misericórdia. É misericórdia, morte, dor, sofrimento. Mas por outro lado, foi praticamente em 3 lugares. 2. Foi 2. 2 eu consegui falar de Cristo. Ontem teve um outro velório, dor, sofrimento. Inclusive, o nosso irmão Charles está aí. E a Bruna. Estão aí? Cadê? Nossos sentimentos, viu?
Nosso sentimento, que o Espírito Santo continue cuidando e fortalecendo vocês. Para quem não sabe, o Charles, ele perdeu a sua mãezinha numa invasão que teve onde ele mora. Houve uma invasão de facção. Um dos bandidos entraram na casa dele. A esposa conseguiu fugir e a mãe não conseguiu, que estava na parte de baixo. E houve tiro para tudo quanto é lado. E ela veio a óbito. Meu sentimento, viu, meu amigo? O bode está com vocês, viu? Estivemos lá no velório. Momento triste, momento de dor, momento de triste, muito dor. Mas teve uma oportunidade. Foi a oportunidade de falar verdade, foi a oportunidade de falar de Cristo. E o pastor César estava lá e ele falou de Cristo. Ele falou do Evangelho. Ele falou sobre salvação. Ele falou sobre céu. Ainda que o cenário não seja bom, mas é a oportunidade para falar. Talvez você esteja num momento, um cenário da tua vida que não está bom. Imagina você falando para alguém de Jesus nesse momento que você está vivendo. Às vezes no momento bom, alegre, as pessoas falam, está falando assim porque está muito felizinho. Conquistou isso, conquistou aquilo. Tem um efeito, é válido falar? É válido falar. Mas quando está falando no momento de dor, falando de Jesus, que Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, e a pessoa, ela vê você forte, ela vê você firme, o efeito é diferente. O efeito é muito diferente. E aí, continuando aqui, para a gente ir para uma outra fase aqui, ele vai dizer aqui, ó, no verso 19. Está tudo bem aí? Está aqui no telão aqui? Verso 19? Não? Está aqui sim, gente. Olha aí. Ah, não. O que está aí é Atos 16. Volta lá para o verso 19. Por favor. Oi? Mateus 10, 19. Por gentileza. O Rio de Janeiro está em guerra? Uma parte dele está em guerra. Aliás, sempre esteve. Mas nada novo debaixo do céu. Sempre esteve. Só que ontem foi um absurdo. Muitas mortes. E aí, a questão não é os bandidos que morreram. Infelizmente morreram. A questão hoje é as famílias que estão, muita mãe sofrendo. Tem muitos familiares que é conivente com eles, sim, mas a maioria não é conivente. Tem muita mãe chorando, tem muita mãe triste. Tem muitos familiares aí desesperados. Imagina se foram 200 bandidos que morreram e se cada um tivesse 2 ou 3 filhos. Olha quantas crianças sem pais aí. Por isso que a gente tem que orar por quem fica. Amém? Os policiais aí, os guerreiros, combatentes, que tiveram a sua vida ceifada. Hoje, uma esposa está sem o marido, os filhos estão sem pai, uma mãe também está sem o filho, que estava lá trabalhando, que estava guerreando. Nós temos que orar. Mas só que esse é um cenário que os fortes e os firmes, eles vão fazer um vídeo e eles vão para a rede social e eles vão falar assim, ó, o cenário é de guerra, mas existe o príncipe da paz. Quem não é forte, quem não é firme nesse momento, se recolhe, fica vendo as notícias e não quer nem sair de casa. Agora quem é forte não. Quem é forte vai dizer assim, ó, eu vou deixar de ir para a igreja? Porque o Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro está em guerra, eu vou deixar. Quem é forte, quem entende as questões do reino, sabe que aqui embaixo pode até estar em guerra,
Mas o céu não tem guerra, irmão. A guerra no céu é espiritual, não é uma guerra física. Entende? Mas é um momento, é um cenário onde as pessoas precisam sair de trás das cortinas, precisam sair do armário e se posicionar e começar a falar de Jesus, falar do reino, falar de salvação, falar de vida eterna, abrir a boca. Um cristão, ele está proibido, repita-se comigo, um cristão, ele está proibido de fazer dancinha no TikTok. Não é tempo de dancinha, nunca foi. Não é tempo de dancinha. Enquanto você está dançando, a tua boca está fechada. Enquanto tua boca está fechada, muita gente pode estar morrendo, porque não ouviu a verdade saindo dos teus lábios. E aí, continuando essa realidade do Evangelho, quando forem presos, não se preocupe com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Os irmãos trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. O que ele está dizendo? Se converteu, pode ter certeza, vai ter perseguição. Se você está aqui agora, você nunca entregou a tua vida para Jesus, e você está disposto em fazer isso hoje, eu vou te dizer, não é que as coisas vão ficar difíceis, as coisas já estão difíceis, você só vai agora enxergar. Uma coisa eu sei, quando você enxergar, você vai ver a realidade da vida e a realidade do mundo e a realidade da sua vida. Mas agora, a partir desse momento que você entregar a vida para Jesus e você ver a tua realidade, você não vai estar mais sozinho. Ele estará com você, Ele irá te ajudar, Ele irá te proteger, e você saiu das trevas e foi para a luz. Então, ele está querendo dizer essa realidade. Você precisa ser forte, por quê? Porque o Evangelho vai ter perseguição. O Evangelho, muitas vezes, o irmão vai ferir irmão. Você está proibido, em nome de Jesus, em nome dessa palavra aqui, você sair da igreja porque alguém te feriu. Chega dessa história. Chega desse papo que vem percorrendo várias fases da vida e chegou até essa fase aqui também. Chega, não se permite isso, porque tudo isso já foi falado já. É por isso que tem que ser forte e resistente, porque uma pessoa forte e resistente, ela não vai se preocupar com porque um irmão ofendeu. Ela não vai. Eu não quero diminuir os teus sentimentos, mas mais uma vez, Deus não é sentimental, Jesus também não é sentimental. Uma vez um homem chamado Nicodemos, ele procurou Jesus, João capítulo 3, e ele chegou lá para Jesus e ele disse assim: Senhor, eu sei que Deus é com o Senhor, porque ninguém pode fazer a obra que o Senhor faz se Deus não é com ele. Ele chegou jogando Jesus lá na altura, percebe isso? Ele jogou Jesus aonde? Lá nas alturas. E aí Jesus, prontamente, de uma forma muito objetiva, Jesus olhou para ele e falou assim: ô Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não quer elogio, ele quer mudança de vida. E aí Nicodemos, sem entender, falou: como pode um homem entrar de novo no ventre da sua mãe? Aí Jesus olhou de novo para ele, sem sentimento, sem essa questão de sentimento,
Ah, coitado, né? Ele não está entendendo. Poxa, nada disso. Se você pegar o Evangelho, você não vai ver esse Jesus, não. Você vai ver Jesus misericordioso. Você vai ver um Jesus amoroso. Você vai ver um Jesus perdoador. Mas você não vai ver um Jesus melindroso. Você não vai ver um Jesus sentimental. E aí Jesus falou para ele: Nicodemos, vamos logo finalizar nossa conversa? Quem não nascer na água do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Tem toda uma história pela frente, mas aparentemente Nicodemos saiu do encontro com Jesus e foi embora. Foi viver a sua vida. Só falam de Nicodemos só lá no final, quando foram retirar o corpo de Jesus da cruz. José de Arimateia foi lá e Nicodemos estava junto. Mas esses 3 anos aí praticamente, não sei o que Nicodemos fez, mas uma coisa eu sei: Jesus não foi atrás dele, porque ele foi embora. Por quê? Porque a ideia do Evangelho, mais uma vez, não é produzir pessoas sentimental, é produzir pessoas fortes e firmes. Por quê? Porque o Evangelho tem um propósito. No Evangelho existe um objetivo, e quem não conhece o objetivo de ser cristão, não vai conseguir alcançar a salvação. Está dando para compreender, gente? O tempo todo vai ter essa questão de ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Em Josué, projeta aqui, por favor. Nós já conhecemos esse texto, mas vale a pena a gente falar. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha para o teu irmão para dar uma quebrada aqui e fala assim: irmão, é isso mesmo que eu estou entendendo? Fala uma pergunta para ele: é isso mesmo que eu estou entendendo? Eu tenho que ser forte? Eu tenho que ser firme? Responde para ele assim, ó. Se você puder, fala assim, ó: seja bem-vindo ao Evangelho. Se a gente não viver essa realidade, a gente não vai conseguir alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. O Evangelho é cheio de obstáculos, é cheio de muralhas. Olha aqui, ó. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você o quê? Andar. Deus, ele fala com Josué essa realidade. Logo de imediato. Certamente Josué aqui, nesse momento, estava chorando, estava triste, com toda razão. O líder dele tinha morrido. Mas Deus não foi lá para consolar Josué não, viu? Deus não foi lá para falar: ô Josué, encosta sua cabecinha aqui no meu peito e chora. Nada disso. Porque tem momento na vida que não tem tempo para poder ficar chorando. Por quê? Porque tem uma sucessão aqui, ó. Tem uma sucessão em andamento. Enquanto ele ficava chorando, o povo estava parado. Enquanto ele estava de uma forma sentimental, o projeto de Deus está parado. Se quem é sentimentalista não move os projetos de Deus. Os projetos de Deus não se movem na vida de quem é sentimental. Então para de chorar. Precisamos parar de chorar. Precisamos parar de murmurar, porque quem murmura não sai do lugar. Eu estive lá no Egito e fomos lá no deserto, num ponto lá onde tem a réplica do templo de Salomão, a réplica do tabernáculo. E teve um momento lá que o meu telefone travou. E eu falei: deve ser meu telefone, né? Aí eu não vou falar a marca do meu telefone aqui. Deve ser o meu telefone. Mas graças a Deus pelo meu telefone, viu, irmão? Eu tenho um telefone. Não é iPhone, mas eu tenho um telefone. Travou. Mas daí depois também eu olhei, eu vi que tinha alguns iPhone também travando. Tem alguém aqui que estava lá, o iPhone travou, gente? Travou o teu? Pensei que era só o meu. Mas eu vi não é só o teu não, porque deve ter gente aí que estava lá, está com vergonha de dizer. Aí travou. Porque, gente, o sol era muito forte, o sol estava assim, ó. Muito forte. Quem estava lá, gente, nesse dia? Aleluia! Quem vai estar lá ano que vem, irmão?
Infelizmente vocês não vão do deserto, vocês vão para Dubai. Mas tem um deserto do Saara lá, não tem? Tem, né, pastor? Então vocês vão para o deserto, pastor Charles, Fátima, Delmara, vocês vão para o deserto. E aí o telefone travou, meu telefone travou, e o sol estava muito forte, mas teve um momento ali, que eu fiquei parado, eu fiquei pensando, Deus falou comigo, quer saber o que Deus falou comigo? Falou assim: Jorge, está muito quente, mas o povo não morreu de calor. E eu fiquei pensando, aí começou a vir história na minha mente. Aquele calor todo, o povo não morreu de calor. Por quê? Porque do calor Deus protegia através de uma nuvem. E no deserto também é muito frio, e o povo não morreu de frio, porque à noite Ele protegia o povo com uma coluna de fogo. A roupa deles não envelhecia, as sandálias, os sapatos não se desgastavam, não acabavam. E aí eu fiquei pensando, e eu entendi Deus falar comigo, porque do calor eu protejo, do frio eu protejo, falta de alimento eu dou, eu sou a provisão. A única coisa que não tem como eu proteger é da murmuração. Eles não morreram por conta do calor, eles morreram por conta da murmuração. A ordem era para eles serem fortes também, serem corajosos, acreditar num Deus que tirou eles do Egito, era o mesmo Deus que estava ali, ia tirar eles do deserto, mas oscilaram na fé, agiram como fracos, sendo um povo forte, morreram no deserto. E o que isso significa para a nossa vida? Que quem age como fraco em um exército morre na guerra. Está tendo uma guerra aí, imagina. A maioria dos policiais que estão ali, eles são treinados. Eles treinam todo dia. Tem alguém aqui que é da... Alguém aqui que é da BOP aqui? Não fale. Mas é um treinamento constante, Trabalha essa questão, você precisa ser forte, você precisa ser firme. Por quê? Porque se for para a guerra com medo, vai morrer nela. E amigos ainda até morrem junto, porque vai querer socorrer, pode ser alvejado. Entende para onde Deus está levando essa mensagem? Deus está levando essa mensagem para essa realidade do Evangelho. Aqui não é uma indireta para A, uma direta para B, é uma mensagem para a igreja, e a mensagem para a igreja é: igreja, seja forte, igreja, seja firme, igreja, seja resistente, porque aqui na terra, no máximo, vamos viver 90 anos, tem uma eternidade nos esperando para aqueles que suportarem a pressão. Aleluia. Aleluia. O porquê Deus falou para Josué, porque tinha uma trajetória toda para ele percorrer. Tinha um caminho longo para ele percorrer. Ele tinha que atravessar, ele primeiro, Josué ele tinha que ser forte e firme. Por quê? Porque o povo precisava respeitar ele. Povo rebelde. Um pastor fraco é uma igreja rebelde, a igreja engole ele. O líder fraco com uma célula rebelde, a célula engole ele. Eu não tenho dificuldade com os antagonistas de célula. Aliás, eu nem vejo isso. Mas tem líderes que falam: ai, fulano está lá, fulano isso, fulano aquilo. É porque você é um fraco, porque tu não é firme. Os antagonistas, os desaliançados, os filisteus da vida, não respeita quem é fraco, não respeita líder fraco. Não respeita líder que ao invés de falar na cara, vai para a internet ficar jogando piada. O inferno não te respeita, viu?
O inferno respeita quem bota a cara para bater, olhar para a pessoa e falar, ó, se você continuar fazendo arruaça na célula, a próxima célula você não vai entrar. Uma vez uma pessoa muito querida, ela veio falar comigo. Não, porque o líder lá não me entende, porque o outro líder lá não me entende. Falei, cara, o que tu anda fazendo para o líder não te entender? E a pessoa, você nem está aqui. Espero que esteja. Aí a pessoa falou para mim assim, não, é porque quando tem um assunto que eu não concordo, eu falo mesmo ali no meio de todo mundo. Falei, rapaz, se é na célula qual eu sou líder, se você não para, você nem entra mais. Falei para ele. Ele, que isso, pastor? Eu falei, rapaz, a célula não é lugar para isso, cara. Aí ele deu não sei, ele falou, pastor, eu não sabia disso não. Eu pensei que podia questionar, pensei que podia falar. Falei, não pode não, cara. Se é na célula onde eu estou, eu ia te conversar com você. Se você continuasse fazendo isso, você não ia mais entrar, porque você está bagunçando, você está estragando um projeto de Deus. Você entende que uma pessoa, ela tem que ser forte, ela tem que ser firme para poder encarar a realidade, falar a verdade, combater quem tem que combater, sabe? Tudo na palavra, tudo com amor, tudo com carinho, mas tem que falar a verdade, tem que combater o mal. Quem é fraco não combate o mal. Por isso que a ideia hoje, e eu já vou finalizar essa mensagem, porque já foi falado de A a Z, mas no fundo, o tempo todo, a ideia, o que o Espírito Santo está jogando no ar, durante esses 11 anos, durante esse ano todo, é dizer, eu quero construir uma igreja forte. Eu quero líder forte, eu quero discípulos fortes, porque existe uma missão forte para cada um viver. Eu percebi que tem alguém querendo aplaudir Jesus. Amém. Coloca aí Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Cara, o negócio não é brincadeira não, esses homens lá do Antigo Testamento, Novo Testamento, apóstolo Paulo, Jesus, eles não brincavam não, viu? O negócio era sério demais. E aí, olha o que Moisés falou para Josué. Olha o que Moisés falou para Josué. Depois Deus veio e ressaltou e falou, mas antes, olha quem falou primeiro. Moisés falou para Josué, Moisés foi chamado por Deus para libertar Israel do Egito e enfrentar o faraó. Uma missão que exigia força. Eu estou lendo aqui outra coisa. Perdão. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e disse, falou o quê? Não, calma aí. Você acha que Moisés fez igual muito líder? Alguns líderes falando, tá? Ou até alguns pastores por aí. Pastor da Helbot não. Pastor da Helbot é diferente. É de verdade mesmo, tá? Porque a gente não faz média com ninguém. Por aí fazem porque está preocupado com o dinheiro da pessoa, quanto a pessoa vai dar, e se a pessoa dá muito, não pode falar com ela direito, porque senão ela vai sair da igreja, se ela sair da igreja, o dízimo dela vai sair. Aqui a gente não está preocupado com nada disso, né? Eu estou 11 anos nessa igreja, eu sei que isso é uma realidade, não funciona assim, não funciona. E aí, olha o líder fraco, como é que é. Ô Josué, olha, eu vou morrer, tá? Mas aí, meu querido, meu filho, olha, você vê bem que você vai precisar em algum momento, viu? Você vai precisar ser forte, você vai precisar ser firme. É assim que a gente lê para esse texto? Lógico que não. Olha o que ele falou diretamente, mandou chamar e logo disse. Repita-se comigo, mandou chamar e logo disse. De novo, mandou chamar e logo disse. A última vez. Ele não ficou enrolando igual muitos ficam enrolando, não.
logo disse, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Ponto. Ou seja, Josué, você seja forte. Por quê? Porque primeiro, o povo vai ter que te respeitar. Segundo, você tem o Rio Jordão para atravessar. Terceiro, tem as muralhas de Jericó para derrubar. E você vai enfrentar os jebuseus, os amorreus, e não sei mais o que, é uma guerra infinita que você vai enfrentar até chegar na terra prometida. Então, se levanta, seja forte, seja corajoso, porque se você for fraco, tu não chega no final. Fraco não chega no final. Fraco não conclui faculdade. Não conclui. Quando eu entrei na faculdade, 50 pessoas. Na formação, na hora da foto, aquela foto bonita lá em Botafogo. Quem já tirou foto lá em Botafogo? As universitárias. Mas muito bacana, né? Passa um filme ali, é emocionante. Passa toda uma história dos 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade. Mas 5 pessoas tiraram mais ou menos 6 pessoas tiraram foto comigo, junto que iniciaram. Aconteceu várias coisas? Aconteceu. Teve gente que morreu no meio do caminho, infelizmente. Teve gente que matou a esposa. Teve um rapaz que estudou com a gente, matou a esposa dele. Uma delegada aqui em Realengo. Talvez vocês saibam esse caso aí. Quem ouviu? Já tem alguns anos aí. O rapaz estudou com a gente. Acho que 2 dias antes aí, a gente conversou, ministrei a palavra para ele. Ele falou que ia entregar a vida para Jesus, mas não entregou nada, matou a esposa. Foi preso, descobriram. Passou algum tempo depois, veio a informação, se suicidou na cadeia. Enfim, várias coisas acontecem no meio do caminho. Porém, uma coisa que é muito pontual que acontece a pessoa, ela desiste porque se depara com a dificuldade. Fraco não encara dificuldade. Toda pessoa que é fraca, ela recua diante de qualquer obstáculo. E aqui é uma mensagem muito espiritual para poder dizer, nós temos um lugar para ir. Existe uma terra prometida para chegar. Existe um céu para poder chegar. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Existe um caminho, existe um percurso. Seja forte, seja corajoso para você chegar até lá e não chegar sozinho. Chegar com a tua família e chegar com teus amigos. Amém? Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Recebe a adoração do seu povo. Se coloca de pé, por favor.